E Michael pode estar de saída do Flamengo. E o destino do atacante flamenguista é o Santos. O Santos sinalizou com uma proposta na casa dos 3,5 milhões de dólares, aproximadamente 18 milhões de reais, pela aquisição do jogador de 29 anos. Caso entre em contato com a equipe carioca, o atleta assinará o contrato por 3 temporadas com a equipe do Santos. O empréstimo não está descartado, mas a tendência é que o Peixe tente a aquisição em definitivo. Então, Michael está próximo de trocar de ares e ir para a Baixada Santista. E no vídeo de hoje você vai ter mais um pouquinho da atualização da situação da transferência de Lucas Paquetá do West Ham para o Flamengo e da joia vascaíno, que pode estar fazendo o caminho inverso, saindo do Rio de Janeiro e indo para a Inglaterra. Segura aí para você saber dessas duas notícias, porque você está no Maia Futebol Clube e eu sou Bruno Maia e faço aquele pedido super especial para você sempre. Faz gol contra não, hein, torcedor? Deixa o super like pra gente, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho se tiver no celular, clica no hypar e sem enrolação, bora pro vídeo, Gandula! Solta a vinheta! E continuando no vídeo aqui, falando de Flamengo, temos confirmação, isso mesmo. O goleiro André foi apresentado de forma oficial pelo perfil do Flamengo. O goleiro que veio lá de Portugal, né, do Gil Vicente, foi apresentado de forma oficial e vestirá a camisa número 42. André foi contratado para ser reserva imediato de Rossi, né? Uma boa sombra aí para o goleiro titular do Mengão. E aí, torcedor, gostou dessa contratação? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E trazendo a atualização que todo mundo está querendo é sobre Lucas Paquetá. Então, pessoal, reunião lá na Inglaterra terminou e o que aconteceu nessa reunião? O Flamengo fez a pergunta para o West Ham para ele colocar no papel qual que seriam os valores realmente que ele queria. O Flamengo estava fazendo por meio dos empresários a investida para a contratação do Lucas Paquetá. Só que aí era uma tratativa informal, né? Quem apresentava os valores, sondava os valores, eram os empresários. Agora, de uma forma oficial, Flamengo e West Ham negociam. A única coisa que a gente tem certeza é que Lucas Paquetá não vai entrar em campo pelo West Ham enquanto a situação não estiver resolvida. Ele já avisou aos diretores do West Ham, a Nuno Espírito Santo, que é o treinador do clube, que não tem intenção de jogar mais pelo clube. Então isso daí cria uma facilidade para a transferência do jogador. E aí você até me pergunta, poxa Brunão, mas é uma enrolação danada toda hora, quase que o mesmo tipo de notícia, mas vamos lá. É uma negociação que é extremamente complicada, são valores muito altos, é a vontade do jogador e ainda tem o maior problema de todos, que o West Ham, como todo mundo sabe, está brigando para não cair. Então fica mais complicado ainda essa situação. E ainda tem mais um ponto que o torcedor flamenguista e até a direção do Flamengo fica mais tranquilo, que segundo a Monique Danello, jornalista do TNT, trouxe essa situação, é que o Paquetá já avisou tanto para a diretoria do West Ham quanto para Nuno Espírito Santo, que é o treinador do West Ham, que não entra mais em campo. Ele não quer jogar mais pelo clube de Londres. Então é um caso perdido para o time do West Ham. E é só aguardar como que vai ser fechada essa negociação. Provavelmente o West Ham também já deve estar tentando encaminhar uma negociação, né, de contratação de um jogador para ser a reposição e dar até uma resposta para os torcedores. O negócio é paciência, aguardar que já já Paquetá está no Mengão. E aí, quero saber de você. O que você acha dessa negociação? Você concorda com essa paciência que o Flamengo está tendo? Vale a pena gastar esse dinheiro todo no Paquetá? Sim ou não? A gente está vendo aí que tem um monte de repórter aí, de jornalista, gente pra caramba falando um monte de borracha desesperada com a contratação do Paquetá. Diz aqui nos comentários a sua opinião. E saindo do Flamengo indo para o seu maior rival, Vasco da Gama. Flamengo se reforçando e o Vasco perdendo um dos seus melhores jogadores. Isso mesmo.
A joia do ataque vascaíno, Ryan, está de saída. Fabrício Romano já até noticiou que o Vasco deve receber uma proposta de aproximadamente 35 milhões de euros pelo jogador do Bournemouth da Inglaterra. Ryan pode estar se transferindo para a Premier League. E os dois pontos que estão travando essa negociação é o valor que o Vasco está pedindo e a divisão dos direitos federativos de Ryan. O Vasco tem somente 60% do jogador e uma oferta de 35 milhões de euros renderia ao Vasco somente 21 milhões de euros. Por isso o Vasco pede 50 milhões para poder receber 30 milhões de euros. O staff de Ryan terá uma reunião ainda hoje com o Vasco para tentar destravar o negócio. Um representante do Bournemouth está no Rio para poder negociar. E essa situação do Ryan tem chamado um pouco de atenção porque vários jogadores novos vão passar a ter esse tipo de problema, tá? Porque dos 100% dos direitos federativos, como você viu, 60% pertencem ao Vasco. Só que os outros 40%, 10% pertence ao próprio Ryan e os outros 30% à família do jogador. Então o Vasco pode tentar fazer o seguinte, fazer uma pressão no jogador para ele ceder uma parte do valor que ele receberia para o Vasco colocar mais dinheiro em caixa, falando, ó, se você ficar segurando a negociação, quem vai perder muito mais é você que vai deixar de jogar na Inglaterra. E aí a gente começa a ficar diante de uma negociação que os clubes têm feito com os jogadores mais novos, deixando esse valor nessa porcentagem que vira uma porcentagem de nada, porque chega nessas horas, o clube faz uma pressão para o jogador ceder a parte dele para o próprio clube para poder conseguir a negociação. Então, o jogador fica com uma porcentagem de nada, né? Vamos ver o desfecho dessa negociação aí. Eu acredito que o Bournemouth não vai subir muito mais esse valor, apesar de ter acabado de vender o Semenyo, né, para o Manchester City. Mas provavelmente o futuro de Ryan será no Bournemouth da Inglaterra. Quero saber de você que está acompanhando esse vídeo, o que você acha dessa transferência? É um ótimo movimento para o jogador? E outra coisa, se eu fosse dirigente do Vasco, eu faria o seguinte, vendo o jogador, mas quero pelo menos 10, 15% de valor de uma venda futura, porque a gente sabe que chega lá dentro do mercado da Premier League, um jogador sai do Bournemouth ou do Brighton, por exemplo, do próprio West Ham, do Wolverhampton, vai para um clube maior, para o Arsenal, para o Chelsea, e esses caras pagam muito dinheiro. Então, garantir uma porcentagem de uma venda futura seria uma ótima opção para o Vasco também. Espero que tenham gostado desse vídeo de sexta-feira. Talvez não tenhamos trazido a notícia que você gostaria de ver a respeito do Paquetá, mas, como eu disse no vídeo, só ter calma que daqui a pouco o Cria está de volta. Tenha uma ótima sexta-feira. Faço aquele lembrete para você, hein? Faz gol contra não, hein? Deixa o super like, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, clica no hypar se tiver no celular e sextou. Até amanhã, bom final de semana também para vocês. Um abraço, valeu e fui!